Sobre a proteção de Deus e em nome da comunidade, eu declaro iniciar nossos trabalhos. Convido a vereadora Zenilda para que realize a leitura de um versículo da Bíblia. Salmo 118. Senhor, não retireis vossa verdade dos meus lábios, pois eu confio em vossos justos julgamentos. Amém. Solicito o vereador Maurício que permaneça na segunda secretaria, interinamente. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado a ata da reunião anterior. Solicito o primeiro secretário, professor Osmar Leskovski, que realize a leitura do expediente. Boa noite, senhores vereadores, vereadoras, senhor Geraldo que nos assiste, pessoal da casa e as demais pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Expediente do dia 11/10/2022. Ofício número 293 de 2022 do Gabinete do Prefeito, resposta ao requerimento número 268/2022, de autoria do Edil Gilmar Martins. Ofício número 294/2022 do Gabinete do Prefeito, em resposta ao requerimento número 031/2022, de autoria da vereadora Juliana Maciel. Ofício número 295/2022 do Gabinete do Prefeito, em resposta ao requerimento número 77/2022, de autoria dos edis Juliana Maciel, Marcos Gomes, Tati Carvalho e Zenilda Lemos. Ofício número 296/2022 do Gabinete do Prefeito, em resposta ao requerimento 264/2022, de autoria dos vereadores Juliana Maciel, Marcos Gomes, Tati Carvalho e Zenilda Lemos. Ofício número 301/2022 do Gabinete do Prefeito, em resposta ao requerimento 271/2022, de autoria dos edis Juliana Maciel, Marcos Gomes, Tati Carvalho e Zenilda Lemos. Ofício número 302/2022 do Gabinete do Prefeito, em resposta ao requerimento número 039/2022, de autoria da vereadora Juliana Maciel. Ofício número 303/2022 do Gabinete do Prefeito, em resposta ao requerimento número 018/2022, de autoria do edil William Godoy. Ofício número 304/2022 do Gabinete do Prefeito, em resposta ao requerimento número 246/2022, de autoria das vereadoras Juliana Maciel, Marcos Gomes, Tati Carvalho e Zenilda Lemos. Indicação número 230/2022, de autoria do edil Marcos Gomes e das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel e Zenilda Lemos, que solicita ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, e ao senhor Edmilson Silveira, secretário de Obras, abertura de sarjetas e colocação de material na rua Matias Miller, no bairro Piedade. Era o cantinho, senhor presidente. Solicito informar se tem vereador inscrito para falar sobre matérias lidas no expediente. Vereador Marcos Gomes. Boa noite, senhor presidente e demais colegas, público que nos assiste em imprensa. A rua Matias Miller, ela tem uma necessidade muito grande de reparos, haja visto que ela é um dos acessos secundários ao bairro Piedade. E com esse tempo chuvoso aí, infelizmente a rua não tem um sistema bom de sarjetas, então a água acaba indo muito para o leito da rua e destruindo essa rua. Então é uma rua que precisa de manutenção permanente. Até inclusive ontem nós estivemos lá conversando com os moradores e essa era uma rua a se pensar para realmente fazer a pavimentação dela. Porque hoje, infelizmente, as duas ruas que dão acesso ao Piedade, uma são sentido único, né? Então uma só sobe e outra só desce, e essa seria a única rua que teria realmente uma capacidade de fluxo maior e até de caminhões e cargas, seria importante para o abastecimento do bairro. Então a gente pede uma atenção especial para essa rua e num futuro próximo para que ela esteja contemplada com uma pavimentação, porque realmente um bairro daquele tamanho
não tem como ter só 2 ruas de acesso, ou uma só, porque é sentido único, tanto a subida e descida. Seria isso. Não tem mais ninguém inscrito, senhor presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito informar se tem vereador inscrito para fazer uso da tribuna. Não temos ninguém inscrito, senhor presidente. Nesse momento, passamos à ordem do dia. Eu coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 110/2022, que abre crédito adicional através do superávit financeiro. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em segunda e última votação o projeto de lei número 110/2022. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 111/2022, que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias e da outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em segunda e última votação o projeto de lei número 111/2022. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 112/2022, que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias e da outras providências. Está em discussão? Não havendo vereadores que queiram discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em segunda e última votação o projeto de lei número 112/2022. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 121/2022, que altera a redação do inciso 2º do artigo 3º da lei número 6.099 de 2017 e da outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em segunda e última votação, projeto de lei número 121/2022. Coloco em primeira discussão e votação ao substitutivo do projeto de lei número 116/2022, que autoriza o uso de bem público e da outras providências. Utilização do estádio municipal Benedito Terese de Carvalho pela empresa Agner de Andrade Fuc para a realização do evento Jogo com os Ídolos no dia 26/11/2022. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei número 116/2022. Passamos aos requerimentos. Solicito que o segundo secretário efetue a leitura. Boa noite, senhor presidente. Gilmar Martins, em seu nome, cumprimento os demais edis, tanto vereadores quanto vereadoras, funcionários da casa, a imprensa, ao Geraldo, que aqui nos prestigia, e a todos vocês que nos assistem pelas redes sociais. Requerimentos do dia 11 de outubro de 2022. Requerimento número 375 de 2022. De autoria do edil Maurício Zimmermann, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilmar Martins de Souza, presidente da Câmara de Vereadores, em exercício, solicitando à imprensa da casa que busque, juntamente com o setor de notas fiscais do município, informações para divulgação dos prazos para migração para a nota fiscal eletrônica, como também onde o produtor pode conseguir um treinamento para se efetivar essa migração. Buscar ainda informações junto ao Senar e ao Sindicato dos Produtores Rurais. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, vereador.
eu já adiantei que seria feito esse requerimento há 2 sessões atrás, mas o prazo para migração é um prazo determinado pelo Estado, o qual é junho de 2023. No entanto, boa parte do brasileiro acaba deixando para a última hora. E esse prazo tende a ser respeitado, pelo menos é a pressão que está sendo feita. Então a gente tem que buscar evitar um problema futuro, né, vereador Neno? E isso, com o passar do tempo, vai chegar. É questão de poucos meses, está aí. Então, como em virtude de nós estarmos numa campanha municipal suplementar, a prefeitura não pode fazer essa divulgação. Ela não tem nenhuma mídia paga hoje que ela possa expor para a população, principalmente para o produtor rural, que é a ponta e que realmente precisa dessa informação. Com esse requerimento, a intenção desse vereador é de que a casa consiga promover, através do nosso departamento específico, uma ampla divulgação, de repente até usando algum espaço, se assim for permitido, de repente até no programa do Biluca, onde que, de posse de todas essas informações, nós consiga munir o nosso produtor rural lá dessas informações. Porque muita gente com certeza vai ficar para trás, mas tem pessoas que conseguem se antecipar e podem já ir adiantando e treinando e vendo como faz, para não chegar lá no momento e nós entrarmos em colapso. Então essa é a ideia, de que o produtor não fique na mão na hora em que ele mais precisa. Tem produtores que a venda é eventual, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, mas nós temos produtores que a venda é diária. E esse produtor ele já pode estar buscando informações, adequando sua internet e buscando as soluções para resolver esses problemas. É essa a intenção, solicitando a ajuda dessa casa. Sei que o senhor não vai se eximir dessa responsabilidade. Muito bem, vereador. Eu só faço uma pergunta. Vai ter alguma entidade que possa dar já o treinamento, tipo o sindicato, Senai? Em outros municípios, o Senai e o Sindicato dos Produtores já iniciou um treinamento específico. Aqui o sindicato também já, mas ele abriu uma turma e para de buscar produtores, sabe? E a partir do momento que se busca essa união com o poder público, com o setor de bloco de notas, pode existir uma organização, uma troca de informação entre eles e passar, de repente, a ser melhor organizado isso, por comunidade, por localidade, por atividade, mas disponibilizar um pouco mais. E pelo governo do estado, o Senar está credenciado ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Então, é uma forma mais fácil de você conseguir divulgar e atender e chamar o público. Porque dentro da própria setor de bloco de notas não tem o que não se resolva. Mas desde que chegue lá. E daí, às vezes, quando chega, já chega nervoso, já chega precisando voltar, que tem que despachar sua mercadoria, acaba não dando tempo. E com isso, se nós conseguirmos fazer essa divulgação concreta e real da onde vai ser, de como pode ser, onde pode procurar, que tem casos específicos, até foi uma solicitação feita pessoalmente para que o próprio setor de bloco de notas tivesse ali 3 ou 4 computadores à disposição da comunidade quando ela vem para fazer a sua troca de bloco de notas, vereador Gilmar. Já tem uma pessoa para dar assistência ali mesmo, porque não vai ser só num treinamento. Quem faz o preenchimento da sua nota fiscal eletrônica eventual, eles são diversos passos para você seguir. Então, de repente, vai ter dificuldade. A partir do momento que consiga esse treinamento, consiga ser instalado, de repente, numa salinha ali, 3, 4 computadores, e alguém possa dar um suporte dentro do próprio setor de bloco de notas, vai ficar fácil para todo mundo. Então, mas o primeiro passo é que se divulgue ainda mais. Na capinha, para quem é produtor rural, como é o caso do vereador Neno aqui, sabe como funciona. O setor, ele já grampeia no bloco de notas uma informação. Existe um cartaz no setor também, onde ele tem algumas regras já dizendo qual é o prazo. Mas você sabe que isso, sendo rotineiro, você só chega lá, deixa o bloco, carimba e leva embora. E tendo essa divulgação, chamando o produtor já para o seu próprio dever, que ele vai ter que migrar mesmo,
Então nós vamos antecipar um problema futuro. Essa é a intenção. E aí sim, opa, tendo a divulgação, vamos torcer para que consiga ser montada essa salinha também, junto ao setor de bloco de notas. O pessoal conseguindo, dando assessoramento, que com o próprio estagiário daí você consegue prestar essa assistência ao produtor. Nós vamos minimizar em muito os problemas futuros, os quais são muitos. São notas e notas e notas, são milhares de notas produzidas. Então essa é a intenção desse vereador. Muito bem. Senhor presidente. Enquanto a divulgação, já lhe concedo a palavra, né, vereador Vilmar. Enquanto a divulgação, tudo bem, nós temos que buscar essa parceria juntamente com o sindicato, com o Senar, para poder estar divulgando para as pessoas. E claro que é muito importante que o nosso produtor rural saiba de que forma, né? Tem muitos que já estão trabalhando com essas notas. E na questão de aparelho eletrônico, tem muitos produtores aí que trabalham somente com o celular, né? Então tem que haver um treinamento, uma informação, e por parte do bloco de nota, com certeza que tem que haver uma sala e com pessoas qualificadas para orientar as demais pessoas, aos nossos agricultores aí que tenham alguma dúvida, para que possa estar se qualificando mais ainda sobre a questão. Com a palavra, vereador Vilmar. Só um minutinho, se me permitir, presidente. Só para ter ideia, o município hoje está com 7% de todos os produtores rurais credenciados com bloco de nota já migrado para a nota eletrônica, mas isso é 7% para um total de 4 mil e poucas inscrições, é mínimo ainda. Então, essa informação que tem que chegar para o cara para que realmente ele se prepare. Porque a primeira mudança ela é um pouco mais drástica. Assim, eu tive produtores, como posso citar nomes, amigo pessoal meu com amigo pessoal seu, a família Pazda, eles tiveram uma venda para um outro estado e tiveram que migrar para a nota fiscal eletrônica. No começo ela foi uma tempestade, mas hoje já trabalham tranquilo, já o Edinho Pazda há 2, 3 anos, o Éder Pazda há 1 ano, mas se não buscar esse treinamento, não buscar essa orientação, imagina a hora que forem notas e notas de fumo, notas e notas de milho, notas e notas de soja. A vantagem disso, presidente, que o senhor fala quanto à utilização do celular, é que você emite a nota em PDF. Você está com ela já pronta no celular, você emite, se você tiver internet, emite e ela está aqui. Se alguém te parar no próprio celular, você apresenta a nota, porque ela está em PDF. Então, tem algumas facilidades, tem esse mecanismo que é a comunicação do município, do produtor com o Estado, então ele vai estar já em 100% transmitido, já sabe o que vai ser recolhido. Então, é o caminho, mas nós temos que evitar esses problemas futuros, que é esse transtorno de não tive treinamento, não sei como faz, internet. É simplesmente nós conseguir diminuir os problemas futuros, que vão ter dificuldades, vão. Cumprimento, senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras, Geraldo, que está presente aqui, nos acompanha através das redes sociais. Boa noite. É uma discussão interessante, precisa ser falado sobre isso e precisa ser envolvido, e eu acredito muito que muitas organizações e empresas estarão envolvidas em contribuir e ajudar nesse sentido. Pelo seguinte, as empresas que são compradoras, muito provavelmente elas vão comprar do estado inteiro e vão ter esse problema no estado inteiro. Então, elas também devem facilitar alguma coisa nesse sentido, auxiliando e ajudando. As cooperativas, os produtores, a sua grande maioria, são cooperados em algumas das cooperativas. O próprio sindicato, como aqui foi já mencionado. Também a própria secretaria nossa, através do órgão que coordena os blocos de notas, fazer a divulgação e procurar auxiliar no que é possível. Mas várias maneiras vão ser implantadas com certeza. Vamos ter problemas
o sinal da internet, em alguns lugares. Talvez possa ser resolvido com as associações de moradores em algum lugar, que possa ser feito, talvez alguém fazer isso para vários produtores, lá na sua localidade, pode ser uma solução. Né? Pode ser, vamos ter problema também, alguns vão querer a impressora para imprimir, pode ter em PDF? Pode, mas alguns vão querer imprimir, talvez vão ter que providenciar a impressora e um bom sinal de internet. Mas, se falando, vai se ajustando isso. Só que precisa ser e sendo comunicado, para não chegar lá no mês de julho, né? Junho, e chegar lá no mês de junho e as pessoas não estarem preparadas. Não se instala uma internet amanhã, né? Às vezes leva um certo tempo para se instalar, né? Mas há essa possibilidade. Acredito muito que quem vai adiantar isso são os frigoríficos, por exemplo, as empresas, os frigoríficos que compram porco, que estão toda semana retirando. As empresas de leite, né? Tanto empresa quanto cooperativas de leite, todas elas vão estar auxiliando nesse sentido, porque elas vão ter isso meio que uma coisa quase que diária, talvez, né? E além das empresas fumicultura, que é o seu ramo aí, que também com certeza vão auxiliar para isso acontecer. Mas tem que se falar. Por isso, acho que muito bem posicionado o seu requerimento no sentido de divulgar, e é necessário, não só essa vez, mas outras vezes também ao longo do final desse ano e o início do ano que vem, para que os produtores realmente se conscientizem, se preparem, né? Vão ter pessoas que vão ter muita dificuldade, mas o jovem hoje, né, tem facilidade de manusear isso e com certeza vai ser muito bom para o próprio produtor, muito bom para o governo, de um modo geral, do município e do estado. Todos vão sair ganhando lá no final com tudo isso. Obrigado. Senhor presidente, e eu tenho certeza, Vilmar, que isso vai ser motivo para, depois dessas eleições também, o prefeito que tiver no cargo, é um motivo de preocupação pela força nossa do homem do campo. Mas o quanto mais você atrasa, menos chega na ponta. Então, vamos batendo hoje, daqui um pouco de novo, e assim nós vamos antecipando. Muito bem, eu coloco em votação o requerimento. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado o requerimento 375, que é direcionado ao presidente. Requerimento número 376 de 2022. Da autoria do Edil Marcos Homer e das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel e Zenilda Lemos, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, e ao senhor Luiz César Sacker, secretário municipal de planejamento, e ao senhor Roberto da Silva Caetano, diretor do Detracan, solicitando o estudo para a implantação de um redutor de velocidade na rua Cidade de Jaú, número 248. Com a palavra, vereador Homer. Senhor presidente, então, essa rua, Cidade de Jaú, ela é a continuidade da Rua Major Vieira. Na verdade, para quem conhece um pouquinho da história de Canoinhas, quando Canoinhas foi planejada, todas as ruas teriam um traçado reto até a BR-280. A Rua Major Vieira, quando chegou ali próxima às Palmeiras, do Alto das Palmeiras, encontrou um bloqueio, né? Teve que se fazer a rotatória. Após a rotatória, existe a continuidade da Rua Major Vieira, e o que parece ser a continuidade da Major Vieira é a Cidade de Jaú. Por ser uma rua que fica bem certinho num contorno, numa curva, muitos carros entram em alta velocidade, então é um perigo iminente, né? Então a gente tem que ter um redutor de velocidade ali, então tem uma visibilidade muito baixa. Então, como é um trecho reto, a gente já fez um estudo, né? Então, volto a frisar aqui que locais onde tem declive, né? E não é possível fazer esses redutores de velocidade, a salvo quando é colocada uma travessia elevada, né? E para isso tem que ter a comprovação do fluxo de pessoas, uma escola, um ginásio ou até um ponto de ônibus. Porém, naquele lugar ali, nesse número exato, não existe declive e é possível colocar um redutor de velocidade. Estive conversando com os moradores, né? Existem algumas alternativas que podem ser paliativas nesse momento, mas o redutor de velocidade tem que existir. Eu sei que é triste para a população ouvir um vereador novamente pedindo lombada, mas para quem mora lá,
é uma insegurança e a gente precisa solicitar. Infelizmente, é necessário solicitar esse redutor de velocidade. Espero que futuramente os novos projetos de asfalto já contemplem medidas que possam vir a aumentar a segurança das pessoas. A gente diariamente está encontrando com a população e a gente vê que isso ocorre, né? Então se planeja, se faz a pavimentação, só que não se pensa na segurança do morador. Então que os próximos projetos eles venham a contemplar essas medidas aí que são importantes. Seria isso, senhor presidente. Senhor presidente, Com a palavra. me permita, vereador Romer, eu falar no seu requerimento. É porque eu sou morador e frequentador desde quando a rua era sem pavimentação, era de pedra mesmo. E ali já houve várias discussões. E eu participei de todas elas, inclusive aqui nessa casa. Porque o sinaleiro, ele tem suas vantagens. Ele também tem a segurança. Mas também às vezes atrapalha. Porque de repente vai ter um sinaleiro ali, e daí quando tem pouco movimento, a pessoa vai ficar parando. E a discussão ali já foi longa sobre isso. E cabe muita discussão ainda. Não sei de que maneira será feita aquela... Eu acho que você fala perto daquela bola que tem no meio da rua. Isso, que é um elevado ali. Sempre o pessoal criticou aquilo lá. E eu, como uso todos os dias, 6 vezes por dia, porque eu desço 3 vezes para a cidade e venho e volto, a gente vê que aquilo ali é feio, mas resolve um tanto do problema. Tanto que foram poucos acidentes que aconteceram ali naquele acesso à Rua São José, né, que sai da cidade de Jaú e entra na Rua São José. Mas enfim, só quis me posicionar como sou um usuário frequente, diário, e 3 vezes por dia, às vezes mais, que o sinaleiro, nas discussões anteriores que tivemos, houve esse levantamento dessa questão de às vezes não tem movimento nenhum que está parando ou não, mas muito bem colocado, e vamos continuar a discussão até que nós chegamos a um acordo se põe sinaleiro ou não. Muito bem, falando mais uma vez de velocidade. Nós falamos de redutor de velocidade, né? Canoinhas é a única cidade que eu conheço que tem lombada mesmo. E nós solicitamos ao executivo porque somos solicitados da população. Mas lombada deveria ter somente em frente de escola, igreja, ICIs, esses locais. Mas infelizmente aqui em Canoinhas nós temos que estar pedindo. E não é porque no projeto já não vem, né? Mas acho que é um pouquinho de falta de consciência de cada condutor, né? Passa por uma autoescola, por um aprendizado, né? Tem que saber o termo de se respeitar. Agora, um termo que se respeita mesmo, o trânsito é em Jaraguá, né? E aí se não respeitar as velocidades, aí dói, né? Mas dói no bolso. Mas eu coloco o seu requerimento em votação, e os demais vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento 376 está aprovado. Requerimento número 377 de 2022. De autoria das vereadoras Zenilda Lemos, Tati Carvalho, Juliana Maciel e do edil Marcos Romer, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, e ao senhor Diego Rafael Alves, secretário municipal da administração, solicitando informar se os atestados médicos apresentados pelos estagiários são aceitos ou há necessidade de reposição destas horas. Caso necessitem de reposição, qual o embasamento legal? Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Zenilda. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Então, senhor presidente, nós fizemos esse requerimento porque tivemos a informação extraoficial de que a prefeitura, então, o departamento pessoal, orientou que, no caso dos estagiários que estejam doentes e apresentem atestados médicos, estes precisam repor
esses dias que eles estavam doentes. De antemão, eu achei um absurdo isso, porque ninguém pede para ficar doente. E aí, então, nós queremos saber a legalidade desta. Primeiro, se é verdade esta orientação, se procede esta orientação de que a necessidade de repor as horas quando se falta e apresenta atestado médico. E se proceder essa informação, qual a legalidade para essa atitude? Era isso, senhor presidente. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento 377 está aprovado. Sem mais requerimentos, presidente. Não havendo mais requerimento, passamos às explicações pessoais. Solicito que o primeiro secretário informe se tem vereadores inscritos para falar sobre assuntos pessoais. Não temos nenhum inscrito, senhor presidente. Eu quero aqui, mais uma vez, agradecer a você que nos acompanhou aí de dentro da sua casa, pelas redes sociais, internet, os nossos trabalhos. A presença do nosso amigo Geraldo, que faz companhia todas as sessões. E nada mais vindo a tratar, eu declaro encerrada a presente reunião, marcando outra para o dia 17, em regime ordinário, às 19 horas. Boa noite a todos vocês.